Boa noite a todos. Bem-vindos ao Close-Up, à Casa das Artes Famalicão. Mais uma sessão do Domicílio Conjugal. Temos connosco o Rui Alves de Sousa para comentar. Eu só vou mandar aqui uma coisa para justificar a minha presença aqui, antes de lhe passar o microfone. Uma das coisas que eu como espectador, e como pessoa também que escolhe filmes para os outros verem, acho mais poderoso no cinema, é o chamado dentro e fora do ecrã, que é as coisas que nós sabemos que as pessoas que interpretam os filmes são pessoas, são atores, mas também são pessoas, e o cinema é especialmente poderoso, principalmente quando está dentro de uma indústria como Hollywood, quando nós sabemos que coisas que estão fora, que estão na vida daquelas pessoas, conseguem passar essa fronteira para o ecrã. E este exemplo, este filme é especialmente exemplar nisso, não é? Porque foi um filme rodado pelo Kubrick no final dos anos 90 e este casal, Nicole Kidman e Tom Cruise, possivelmente era o casal mais poderoso daquela época e, portanto, nós estamos a ver o filme e estamos sempre a imaginar e a pensar que eles também eram um casal fora do grande ecrã. Eu tinha que enfiar esta. E, portanto, agora a seguir passo aqui ao Rui Alves de Sousa, que é um radialista, mas um cinéfilo que nós gostamos bastante, e que agora é editor de um site que nós recomendamos vivamente, a Pala do Walsh, passa publicidade, e ele vai-vos fazer uma apresentação do filme. Obrigado por teres vindo. Obrigado eu, Vítor, pelo convite. Muito boa noite a todos. Dizer que também há aqui uma razão pela qual o Vítor me convidou para fazer esta apresentação, é que eu faço um programa na Antena 1 que se chama precisamente De Olhos Bem Fechados. Não é sobre problemas conjugais, nem nada que se pareça, é um programa de bandas sonoras, mas faz todo o sentido falar da música neste filme. O Kubrick dizia que a música era tão importante num filme como o silêncio, e que o silêncio também podia ser parte de uma banda sonora de um filme, dando muito a entender sobre os personagens e sobre aquilo que se quer contar. E este filme, também só uma curiosidade, tem a abrir uma valsa de Shostakovich, que também é muito cara à rádio pública, porque da Antena 2 tem um programa que é a última edição, que é também com esse tema como abertura de cada emissão. É um filme que... Eu não sei quantas pessoas é que nunca viram o Eyes Wide Shut, que estão aqui presentes. Alguém nunca viu o filme? Ok. 2 pessoas? Ok. 3, 4. Pronto. 5 pessoas. Eu vou tentar não dizer muito sobre o filme, até porque o próprio Kubrick dizia que não há nada mais triste do que quando vamos ver um filme e sabemos o que é que estava na cabeça do realizador quando o fez. Portanto, ele gostava... Aliás, ele sempre foi muito enigmático em relação aos seus filmes. Ele, durante muito tempo, não queria dizer o que é que queria dizer vários dos simbolismos do 2001 Odisseia no Espaço. Havia um grande secretismo à volta dos filmes dele e ele manteve isso até esta produção final, que foi rodeada de um grande sururu por causa de, como disseste muito bem, do poder do casal Nicole Kidman e Tom Cruise naquela década de 90. Há, salvo erro, 2 ou 3 filmes que juntam o casal, mas são filmes do Tony Scott ou são outros filmes que tentavam aproveitar o carisma e a química entre os dois atores. E aquilo que interessava ao Kubrick não era bem isso, era outra coisa. E é preciso dizer que eu trouxe bibliografia comigo, mas não se preocupem que isto não é uma aula. Mas é importante trazer livros aqui, porque a origem do De Olhos Bem Fechados, ou Eyes Wide Shut, é uma história do Arthur Schnitzler, só para vos mostrar, que se chama A História de um Sonho, a Traumnovela. Isto é uma... Havia uma altura em que os jornais faziam umas bibliotecas de verão para as pessoas lerem na praia. Tinha este livro há muito tempo e li-o na viagem aqui para Famalicão. E é um livro, e isto é que é curioso, como o Kubrick descobre este livro é por causa da sua segunda mulher, salvo erro, já se chama Vladia Sobotka, que era uma artista. Foi um casamento muito conturbado. E quem recomendou Arthur Schnitzler ao Kubrick foi a mulher na altura mais conturbada deste casamento. Tendo em conta que, tal como o filme Eyes Wide Shut, isto fala sobre um casal em que tudo parece aparentemente feliz até nós conhecermos as pessoas a fundo e aquilo que está na sua cabeça, será que isto foi uma indireta da segunda mulher do Kubrick para o próprio Kubrick? Não sabemos.
O certo é que o Kubrick, desde então, ficou fascinado pela obra do Arthur Schnitzler. E é interessante que, naqueles anos 50, quando o Kubrick começa a fazer filmes, faz uma primeira longa-metragem que é o Fear and Desire, que ele até à morte negou completamente a existência desse filme, disse que era um pedaço de amadorismo que ele não queria que ninguém visse, só muito depois da morte dele é que pudemos ver esse filme e consigo perceber as razões que ele apontou, apesar de ser um filme com coisas interessantes. Mas depois desse filme ele faz um filme chamado Killer's Kiss e faz outro que é o The Killing. São dois filmes criminais que contaram na escrita com um homem chamado Jim Thompson, que é um dos grandes autores da Pulp Fiction americana. E na altura, vocês vão ver entrevistas do Kubrick na altura, e ele diz que o que lhe interessava não eram bons livros. Eram livros que até nem poderiam ser interessantes na matéria literária, mas tivessem qualquer coisa que ele pudesse pegar. E foi o que ele fez nesses primórdios da carreira. E é curioso que o último filme que ele faz é de uma obra literária que ele amava completamente, e à qual ele faz uma adaptação que é extremamente fiel, com as suas variações, já vou falar delas, mas que é uma obra literária também que vale por si só e que também nos deixa tão arrebatados como este filme. O Eyes Wide Shut, eu gosto de tradução de Olhos Bem Fechados, mas acho que o wide do título também tem a ver um pouco com a dimensão onírica que perpassa todo o filme. Quem viu o filme sabe que nós podemos achar que tudo o que está a acontecer está realmente a acontecer ou não. Há sempre uma dimensão de sonho que também é revelada naquilo que as personagens dizem e contam, mas também naquilo que a personagem do Tom Cruise vai viver ao longo de uma noite. E o que interessava ao Kubrick era isso, era a dinâmica de um casal pegando em duas pessoas que toda a gente conhecia, e se calhar muita gente passava mais tempo a pensar como é que seriam aquelas pessoas na sua vida privada do que se calhar a viver as suas próprias vidas, e ele pega nisso para jogar com as nossas perspectivas, as nossas convenções, e para, na verdade, falar de uma coisa que é comum a muitas vidas em conjunto. Mas, voltando só a esses anos 50, o Kubrick, quando estava a tentar encontrar projetos para os seus filmes, e na altura em que leu o Arthur Schnitzler e ficou fascinado. Isto é uma biografia muito recente, chamada Kubrick An Odyssey, que conta coisas inacreditáveis sobre a vida dele. E é impressionante como há realizadores que, por mais que se fale deles e por mais que se investigue, há sempre mais qualquer coisa para contar. E eu aqui descobri uma coisa, um textinho que o Kubrick escreveu nos anos 50, que eu acho que também serve um pouco para falar do que é que ele queria falar no Eyes Wide Shut já nos anos 50. Eu vou traduzir de uma forma muito amadora e peço desculpa por isso. O casamento é como uma longa refeição em que a sobremesa é servida ao início. Conseguem imaginar os horrores de viver com uma mulher que faz com que toda a sua vida ande à nossa volta? Ou seja, que toda a vida daquela mulher seja feita a favor do marido? Isto também é um pouco o pensamento dele em relação à Trome novela e outras histórias do Arthur Schnitzler que leu nesta altura. It's like drowning in a sea of feathers. É como afogarmos-nos num mar de penas. Estarmos cada vez mais fundo até ficarmos sufocados pelas características da vida habitual, dos hábitos, da familiaridade de todos os dias. Será que ela não poderia lutar contra isso? Ficar louca ou invejosa, nem que seja uma única vez? Eu ontem fui dar um passeio, depois de jantar, voltei às 2 da manhã. Não me perguntem onde é que eu estou. E isto é uma coisa que nós podemos pensar que o Kubrick poderá ter visto muito da sua vida na altura e depois ao longo das décadas para ter sempre querido fazer esta adaptação e só no fim da vida é que o conseguiu. Há relatos de, nos anos 70, ele ter pedido até ao Anthony Burgess, que é o autor da Laranja Mecânica, para fazer um guião para adaptar o filme, para adaptar o livro. Na altura, ele queria que fosse uma comédia, com o Woody Allen no elenco. E é engraçado isto, porque a história de um sonho passa-se no fim do século XIX, durante o Mardi Gras, e o que o Kubrick acaba por fazer é transpor a história para a contemporaneidade dos anos 90 em Nova Iorque, mas uma Nova Iorque que não era real. Porque o Kubrick, quem conhece a história do Kubrick, sabe que ele se tornou um ermita a dada altura, em que todos os seus filmes eram feitos em Pinewood,
em que a expressão "a montanha vai a Maomé" faz todo o sentido, porque toda a entourage de rodagem ia ter com ele, para criar, neste caso, uma Greenwich Village em Pinewood, que foi todo o cenário do filme. E é curioso que o cenário está tão bem feito que só há um momento em que nós percebemos, que agora se calhar vocês vão perceber mais porque eu estou a falar disto, mas só há um momento em que nós percebemos que há ali um truque, que é uma cena em que o Tom Cruise está a falar e temos uma projeção de imagens de Nova Iorque atrás dele. Era o método do Kubrick, ele queria controlar tudo obsessivamente, desde a cor dos pratos às lâmpadas dos candeeiros. Ele era uma pessoa extremamente obsessiva. Talvez por isso há muita gente que aponte os seus filmes com uma certa frieza, um calculismo extremo, que possa afetar a nossa ligação emocional com os filmes, mas no caso do De Olhos Bem Fechados e de outros, mas no caso do De Olhos Bem Fechados em particular, eu acho que é um filme em que o tempo fez bem ao filme. No sentido em que, na altura, eu em 1999 tinha 4 anos, portanto não poderia saber, mas na altura sei que o filme foi recebido com um misto de sensações. Houve parte da crítica que gostou, houve outra que não percebeu ou não entendeu o que é que o Kubrick queria fazer. E o público, acima de tudo, sentiu-se traído, porque estava à espera, se calhar, de ver um thriller erótico com Nicole Kidman e Tom Cruise, e apanhou um filme que é uma reflexão sobre o que é que uma pessoa faria se tivesse ciúmes da outra, ou o que é que uma pessoa faz quando quer que a outra parte do casal tenha ciúmes, sinta essa necessidade, não torne as coisas como garantidas. E é engraçado que eu vi o filme, é o filme do Kubrick que eu demorei mais tempo a ver, eu só o vi, creio que há meia dúzia de anos pela primeira vez, e é um filme que desde então sempre ficou comigo. Há imagens do filme, mesmo antes de eu o ter voltado a ver, que me assombravam de uma forma que eu não consigo explicar. E é um filme que continua a falar connosco. Se calhar, muitas vezes é falado de uma forma pejorativa ou até estereotipada, porque as pessoas falam da cena da festa, que também, como na história de um sonho, é parte fundamental da história. Mas isso é só uma parte de um filme que quer dizer muito mais. E eu acho que, se calhar, o melhor... se calhar já me estou a estender muito, não sei. Estou bem? Estou bem? Não, só porque há mais umas coisas que de facto era interessante falar. Há uma frase que eu acho que resume perfeitamente o filme. Há um livro fascinante que todos os fãs do Kubrick devem descobrir, que se chama The Stanley Kubrick Archives, da Taschen, que é um livro que vai filme a filme, com várias peças, várias fotografias de cada filme. E o Rodney Hill, sobre o De Olhos Bem Fechados, diz que é um tratado complexo e ambíguo sobre fidelidade, desejo e os males necessários da decepção no matrimónio e na sociedade. Eu acho que esta palavra decepção é muito importante para aquilo que nós tiramos deste filme. E também sobre aquela ideia de e se? Um casal que está junto há muito tempo, talvez algumas pessoas da sala possam falar sobre isto no fim ou não, mas um casal que está junto há muito tempo, talvez, às vezes as relações têm altos e baixos, e talvez possa-se pensar, nem que seja por um momento, o que é que eu faria se aparecesse alguém que me arrebatasse. E há um momento no filme em que se fala sobre isso, nós até ontem estávamos a falar sobre isso ao jantar. E é muito interessante isso. O Kubrick, de facto, mesmo que tudo no filme seja metódico até ao mais ínfimo pormenor, nós sentimos que o filme nos está a dizer muita coisa. Não é só uma peça de cinema extremamente bem cronometrada e qual peça de relojoeira em que tudo está no sítio. Há muito neste filme para descobrir. E só dizer também que o Kubrick gostava muito do Arthur Schnitzler, porque o Arthur Schnitzler era também uma grande referência para um dos realizadores mais admirados pelo Kubrick, que era o Max Ophüls. O Max Ophüls fez a adaptação de uma história do Schnitzler, que é a Ronda. E o Kubrick disse numa entrevista, salvo erro ao Michel Siman, nos anos 70, que a história de um sonho, e reparem, em 72, o filme só saiu em 99, em 72 o Kubrick dizia: a história de um sonho é um livro difícil de escrever, como todos os bons livros. Explora a ambivalência sexual de um casamento feliz e tenta igualar a importância das fantasias e dos isses com a realidade. Todo o trabalho de Schnitzler é psicologicamente brilhante. E é o que interessa ao Kubrick, é, de uma forma extremamente fiel, captar isto. Há que dizer que o filme, tal como todas as rodagens do Kubrick, foi exaustiva. Foram 52 semanas ininterruptas, o que na altura valeu o recorde do Guinness do filme durante mais tempo consecutivo em rodagem.
Isto é daquelas banalidades que servem para os jantares, mas dizer que antes disso o recorde era do Lawrence da Arábia. E depois disso, tal como nos filmes anteriores, o Kubrick esteve 2 anos a montar o filme. E foram apresentadas várias versões e aquela que seria supostamente a versão final estava feita 6 dias antes de ser projetada para a Warner Brothers e os atores. O Kubrick morreu de um ataque cardíaco. Supostamente seria a versão final do filme. E há muito debate à volta disto. Mas estamos a falar de uma rough cut final. Ou seja, ainda teria de levar alguns ajustes, pós-produção, áudio, música, etc. Portanto, nunca saberemos se exatamente o filme que vamos ver seria exatamente o filme que o Kubrick queria fazer. Estamos a falar de uma pessoa que, depois de ter estreado Shining, depois do filme já estar em exibição nos Estados Unidos, ele quis tirar o filme das salas e remontá-lo. Portanto, poderia fazer isso exatamente com o filme. Mas o filme funciona extremamente bem. E só para não me alongar mais, acabo com umas frases do final da História de um Sonho que eu recomendo muito a lerem quando tiverem tempo. É de facto um livro extraordinário e que aumenta mais ainda a nossa empatia com o que se passa no filme e com os personagens. O Arthur Schnitzler acaba o livro assim: não é a realidade de uma única noite, nem a de toda uma vida que corresponde à verdade intrínseca de um ser humano. Nem sonho algum é inteiramente sonho. Agora estamos plenamente acordados, observou ela, por muito tempo. Nunca se deve averiguar o futuro. Obrigado e boa ação.